Hoje é 25 de junho de 2025. Existe uma sensação de inquietação no ar, no mundo todo. As pessoas, em silêncio, se perguntam se o impensável pode acontecer novamente. Será que uma terceira guerra mundial está no horizonte? Muitos analistas e especialistas em defesa estão olhando para o futuro próximo com grande preocupação. Eles não estão falando de amanhã ou do ano que vem. Em vez disso, apontam para uma janela de tempo específica. Esse período crítico parece estar entre os anos de 2027 e 2035. E isso não é um palpite aleatório. Essa previsão é baseada em uma observação cuidadosa do aumento de forças militares, das tensões políticas e dos objetivos estratégicos das grandes potências mundiais. O palco principal para esse possível conflito parece ser o Pacífico, com foco na ilha de Taiwan. O cronograma não é arbitrário. Ele reflete o ritmo calculado da modernização militar. Especialistas acreditam que esse é o período em que certas nações vão sentir que atingiram o auge de sua capacidade militar. Por exemplo, o próprio Ministério da Defesa de Taiwan destacou essa janela como o momento mais provável para uma possível invasão da China. Leva anos, ou até décadas, para construir navios, aviões e mísseis necessários para uma guerra de grande escala. Também é preciso tempo para treinar os soldados que vão operar esses equipamentos. Os anos que antecedem 2027 são vistos como a fase final dessas preparações intensas, uma verdadeira corrida contra o tempo para todos os lados envolvidos nessa rivalidade geopolítica crescente. Essa previsão cria uma sensação estranha, quase de catástrofe anunciada. É como observar uma tempestade se formando no horizonte. Dá para ver as nuvens escuras se juntando e ouvir o trovão distante, mas ainda assim, a gente torce para que ela passe longe. É o que Nassim Taleb chamaria de um cisne negro que não é um cisne negro. O evento seria catastrófico, mas os sinais estão bem visíveis para quem presta atenção. O mundo está prendendo a respiração. Estamos assistindo aos movimentos lentos e calculados de um tabuleiro de xadrez global, onde as apostas nunca foram tão altas. Cada reunião diplomática e cada exercício militar parece mais um passo em direção a essa janela crítica. É importante entender por que as guerras acontecem. O historiador grego Tucídides disse que as nações vão à guerra por 3 motivos. Media Group. Ancient Greek Statue of Thucydides. Quote from Thucydides, overlaid on battle scene. Classical bust in museum setting stock distribute equally. Medo, honra e interesse. Os interesses econômicos são só uma parte do quebra-cabeça. Muitas vezes, ressentimentos históricos profundos ou um senso de honra nacional levam líderes a tomar decisões que parecem irracionais do ponto de vista econômico. A justificativa de Vladimir Putin para a guerra na Ucrânia, por exemplo, estava carregada de uma longa narrativa histórica. Essa lógica emocional e política costuma pesar mais do que uma simples análise de custos e benefícios, deixando o futuro ainda mais incerto e a ameaça de conflito bem real. A China não está esperando passivamente pelo futuro. O país está se preparando ativamente para um possível conflito, e suas ações são claras e metódicas. A preparação mais visível está nas Forças Armadas. A China está realizando uma das maiores e mais rápidas expansões militares da história moderna. Ela ainda precisa de mais tempo para desenvolver totalmente as capacidades anfíbias complexas necessárias para uma operação como uma invasão de Taiwan. Isso envolve construir uma frota enorme de embarcações de desembarque, navios de guerra e aeronaves, além de treinar suas forças para executar uma missão tão difícil. A janela entre 2027 e 2035 se encaixa perfeitamente no cronograma para atingir esse preparo militar. Além do lado militar, a China está fortalecendo sua economia para suportar o choque de uma guerra global. O país está estocando recursos essenciais em uma velocidade impressionante. Isso inclui reservas enormes de combustível e energia, garantindo que suas indústrias e forças armadas possam continuar funcionando
mesmo se as cadeias de suprimentos globais forem interrompidas. Ao mesmo tempo, a China está fazendo mudanças importantes em sua estratégia financeira. Tem vendido sistematicamente seus títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Esse movimento serve para reduzir sua vulnerabilidade ao tipo de sanção econômica que foi imposta à Rússia. Ao se desfazer de ativos em dólar, a China busca proteger sua riqueza de um possível congelamento pelo Ocidente. No lugar dos títulos americanos, a China está comprando ouro de forma agressiva. O ouro é um ativo atemporal, que não pode ser facilmente sancionado ou desvalorizado pelas políticas de um único país. É um escudo, uma espécie de armadura financeira para um mundo onde a confiança está se desfazendo. Essa mudança faz parte de uma estratégia mais ampla para criar uma alternativa ao sistema financeiro global liderado pelos Estados Unidos. A China está promovendo fortemente sua própria moeda, o yuan, para o comércio internacional. Também está desenvolvendo alternativas ao sistema SWIFT para transferências bancárias internacionais. O objetivo é construir um universo econômico paralelo, onde possa operar livremente, sem medo de ser cortada por seus rivais. Essas preparações não servem apenas para a defesa. Elas são parte de uma mudança no equilíbrio global de poder. A China vê a ordem mundial atual, dominada pelos Estados Unidos desde o fim da Guerra Fria, como injusta e ultrapassada. Acredita que chegou sua hora de assumir um papel de liderança no cenário global. Ao fortalecer sua resiliência militar e econômica, a China se prepara não só para uma possível guerra por Taiwan, mas para a competição estratégica de longo prazo que vai definir o século XXI. É uma grande estratégia, planejada para décadas, com o objetivo de criar uma nova ordem mundial, com a China no centro. Em um mundo que se prepara para o conflito, a geografia de repente se torna extremamente importante. A América do Sul, e o Brasil em especial, se encontram em uma posição única e afortunada. Nosso continente é o mais isolado geograficamente dos prováveis epicentros de uma nova guerra mundial. Os principais pontos de tensão, como o Estreito de Taiwan, o leste europeu ou o Oriente Médio, ficam a milhares de quilômetros de distância, separados por vastos oceanos. Essa distância física oferece uma barreira natural, uma vantagem estratégica que nenhum gasto militar consegue comprar. Enquanto outros países se preocupam em estar na linha de frente, o Brasil está a um continente de distância dos principais teatros de operações. Esse isolamento faz do Brasil um dos lugares mais seguros em caso de uma catástrofe global, especialmente uma de natureza nuclear. Especialistas apontam o vasto interior do país como um verdadeiro santuário. O local físico mais seguro seria o Planalto Central. Essa região fica longe de qualquer costa, reduzindo o risco de ataques lançados por submarinos ou bloqueios navais. Sua altitude elevada e posição no interior tornam o local um alvo menos provável para mísseis balísticos intercontinentais. Num cenário extremo, em que grandes cidades do mundo fossem alvo de ataques, o coração do Brasil provavelmente permaneceria intocado, um refúgio em um mundo devastado. É muito improvável que o Brasil seja diretamente envolvido em combates. Nosso país tem uma longa tradição de neutralidade e diplomacia. Mantemos relações com todas as grandes potências globais, incluindo Estados Unidos, Europa e China. Essa política de não alinhamento significa que não estamos presos a alianças militares que poderiam nos arrastar para um conflito que não é nosso. O Brasil não teria motivo estratégico para enviar seus soldados para lutar na Ásia ou na Europa. Nosso interesse nacional seria preservar a paz e a estabilidade dentro das nossas fronteiras e do nosso continente, mantendo-se distante das disputas entre grandes potências. Essa posição de neutralidade e segurança geográfica torna o Brasil um destino atraente. Num mundo marcado pela instabilidade, nosso país pode se tornar um farol de estabilidade e um porto seguro para pessoas, capitais e empresas fugindo do conflito.
Os mesmos fatores que às vezes nos fazem sentir distantes dos centros de poder global podem se transformar em nossos maiores trunfos. O papel do Brasil não seria o de guerreiro, mas o de sobrevivente. Seríamos um santuário, um lugar onde a vida pode continuar enquanto outras partes do mundo são consumidas pela guerra. Essa posição única oferece não só segurança, mas também uma oportunidade incrível. A posição do Brasil como fornecedor global de bens essenciais ganha uma importância enorme em um mundo em guerra. Somos, de muitas formas, uma grande fazenda e uma mina para o planeta. Nossa capacidade de produzir enormes quantidades de alimentos, como soja, milho e carne, seria vital. Em tempos de guerra, comida se torna tão crucial quanto munição. As nações precisam alimentar seus soldados e suas populações. O Brasil poderia abastecer todos os lados de um conflito, se tornando um parceiro comercial indispensável. O mesmo vale para nossos recursos minerais, do minério de ferro a outros metais estratégicos. A demanda por essas matérias-primas dispararia, criando uma oportunidade econômica gigantesca para o país. Mas essa posição única é uma faca de dois gumes. Enquanto a neutralidade nos permite negociar com todos, ela também nos força a fazer escolhas difíceis. Se o Brasil decidir se alinhar demais com um dos lados, corre o risco de sofrer consequências severas do outro. Por exemplo, se fornecermos exclusivamente para a China, os Estados Unidos e seus aliados não ficariam de braços cruzados. Eles poderiam impor sanções econômicas pesadas, nos excluindo de mercados e sistemas financeiros do Ocidente. Em um cenário mais extremo, poderiam até tomar medidas militares para impedir que navios brasileiros cheguem aos seus destinos, afundando-os em alto mar. Um ato assim seria considerado uma declaração de guerra, mas é um risco que existe. Para investidores e empresários, esse futuro incerto exige reflexão cuidadosa. As oportunidades são enormes, mas os riscos também. Um conflito global criaria uma explosão de demanda em setores específicos do Brasil. Empresas de agricultura, energia, mineração e defesa provavelmente veriam seu valor disparar. Existe também uma grande chance para o Brasil subir na cadeia de valor. Em vez de apenas exportar commodities, poderíamos nos tornar parte fundamental de novas cadeias globais de produção. Os Estados Unidos estão investindo no chamado friendshoring, transferindo produção para países aliados. O Brasil, assim como o México, pode ser um dos grandes beneficiados dessa tendência. No fim das contas, navegar por esse ambiente complexo exige visão estratégica, tanto do setor privado quanto do governo. Investidores devem considerar diversificar seus portfólios para esse cenário de alto impacto. Alocar uma parte dos investimentos em ativos que se saem bem em momentos caóticos, como commodities, terras e empresas de setores essenciais, é uma estratégia prudente. O caminho do Brasil não é simples. Precisamos equilibrar as enormes oportunidades econômicas de ser um fornecedor global com os riscos geopolíticos de escolher um lado. Nosso desafio é permanecer como uma ponte entre mundos, um santuário de paz e um parceiro confiável, sem sermos pegos no fogo cruzado.